Certo. Eu sou Gonçalves Duarte e vou dar aqui a continuidade, né? A parte 2 do HTML para a cadeira de disciplina de aplicações web da Universidade Uniced, do curso da Gestão do Sistema de Informação, quarto ano, né? Então, dada a continuidade, nós paramos neste slide, né? Em que nós estávamos aqui falando da edição das imagens. Então, na verdade, nós não vamos dar aqui um curso das imagens, né? Mas só dar apenas pequenos detalhes que precisa se aprender para os programadores que pretendem usar as imagens nas suas aplicações, né? Então, é que é aconselhável que as imagens fiquem nos diretórios, né? Conforme apresentado aqui, todas as imagens colocou-se num único diretório. E na aula passada mostrei aí a forma como eu estava agrupando as imagens. Então, voltando para o slide, as imagens eles têm várias versões, né? Mas tem a mais usada hoje na web. Então, nós temos a versão mais usada, a GPG, e temos já a GIF, né? A GPG, ela é um formato, né, que pode apresentar imagens com até 16 milhões de cores, né? Enquanto que GIF não, ele vai até 256 cores diferentes. Então, a GPG é um formato que aceita perder, né, ou reduzir o tamanho, como é que é? Reduzir, né? Ou seja, ele é um formato que tem perdas, né? Porque ele pode reduzir o tamanho de arquivo e ao reduzir ele perde algumas informações, enquanto que o GIF não, porque é um formato sem perda. Então, quando estamos a trabalhar com imagens, o projeto HTML, devemos tomar cuidado com o tamanho das imagens. O browser ele não carrega a imagem reduzida, mas sim ele pega a imagem e coloca no formato solicitado. Então, normalmente nós temos certos aplicativos que nos ajudam a reduzir o tamanho daquelas imagens. Nós temos Picasa, temos Gimp, temos Dreamweaver e outros para a edição das imagens. Então, temos segundos tipos de endereço: relativo e elementos absolutos. Então, o endereço relativo é aquele que indica onde está a imagem em relação ao documento HTML, ou o endereço relativo é a informação pela qual para a localização do recurso a partir da página inicial, enquanto que absoluto é a informação para a localização do recurso de forma independente da página atual. Então, como é que realmente isto funciona, na verdade? Então, quando nós vamos fazer como é que é? Quando nós vamos fazer a colocação das imagens, normalmente nós temos que, um momento, nós temos que, vou abrir aqui a página que estávamos a tratar. Acho que esse primeiro aplicativo, nem estava em busca dessa página aqui. Então, acho que este aqui, né? Se a memória não me falha. E será que tem? Não, ou eu coloquei aqui nas imagens, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos ver. Vamos fazer a nossa edição. Então, deixa eu salvar o aplicativo aqui. Vou pôr um ponto aqui para somente salvar. E deixa aqui abrir o aplicativo, né? Abrir. Então, normalmente quando fazemos o carregamento da imagem, neste caso colocamos aqui esta primeira página, quando nós vamos colocar essa primeira página, ele coloca desse jeito, né? Mas quando vamos abrir a imagem na realidade, nós vamos verificar que ele tem um tamanho de um momento, deixa eu procurar aplicativos para poder abrir, né? Vamos abrir com o Paintbrush. Então, normalmente nós vamos ver que ele tem um tamanho de 272,82. Isso pode ser
nós podemos precisar um tamanho um bocado mais pequeno ou podemos já precisar de um tamanho um bocado mais elevado, em que em pixel nós podemos, por exemplo, colocar aqui 280, 290, né, e gravar, ver que a imagem mudou. Então, nós podemos pegar esta imagem que nós temos em percentual, por exemplo, nós podemos colocar aqui 50% dessa imagem, ele vai reduzir. Pode ser o tamanho que nós precisamos guardar. Então, com essa redução, se eu vou colocar aqui, por exemplo, 190, aqui 190, por exemplo, né? Não sei o que está a acontecer, mas ok. Vamos colocar aqui, por exemplo, 150. O número válido, espera. Ele aumentou. Então, nós podemos colocar aqui, por exemplo, eu quero aumentar 200 pixels. Ele vai aumentar, mas vamos ver que ele está num tamanho de 434, 294. Mas nós podemos reduzir esse tamanho se nós precisarmos no nosso aplicativo um tamanho mais baixo, né? Podemos colocar 50 pixels, né? 50%. E podemos fazer a gravação. Vamos ver que o tamanho dos pixels diminuíram. Então, se eu pegar isto e gravar, e podemos pegar esta imagem e gravar, ou salvar como, né? Vamos vir aqui, Jovem Mandela 2, nós podemos colocar aqui Jovem Mandela 3. E daí, quando vamos colocar, por exemplo, o nosso arquivo Jovem Mandela 3, abrindo aqui o nosso arquivo, nós vamos ver, colocando aqui Jovem Mandela 3, deixa eu ver como é que está gravado o nome. Sim, Jovem Mandela 3, vamos salvar. Vamos ver se vai haver alguma diferença. Vamos ver que mudou um bocado. Então, é mais ou menos assim como funciona. Normalmente, quando nós temos uma imagem e vemos que ela tem um tamanho grande, a ideia tem de ser de pegar na imagem e pegar um aplicativo de redução da imagem ou de tratamento de imagem e fazer essa devida redução. Esse é o conselho que trago aqui. Agora, voltando no assunto, normalmente nós estamos a falar aqui do endereço relativo e endereço absoluto. O endereço relativo é aquele que indica onde está a imagem em relação ao documento. Hoje, fazendo aqui, olhando, nós vamos ver que o arquivo Jovem Mandela 3 está fora do arquivo imagem, onde está o documento principal. Neste caso, o que acontece? Se nós formos simplesmente colocar só Jovem Mandela 3, vamos verificar que fazendo uma atualização o documento desapareceu. Por que desapareceu? Porque o documento Jovem Mandela 3, ele está aqui dentro, a nossa página está aqui dentro, somos obrigados a sair uma vez e encontrar o Jovem Mandela 3. Agora, qual é a forma usada para sair? É só colocarmos dois traços e barra, quer dizer que o documento Jovem Mandela 3, né, a nossa página saiu do lugar, foi ao encontro do documento Jovem Mandela 3. Então, quando formos atualizar, vamos verificar que o Jovem Mandela 3 abriu. Agora, para o caso do Jovem Mandela 2, que nós temos aqui no nosso documento, não há necessidade de acontecer isso. Por quê? Porque eles estão na mesma página, nem precisa sair. Então, é só vir e colocarmos aqui Jovem Mandela 2. Colocando a imagem com a localização Jovem, o endereço Jovem Mandela 2, atualizando, ele não precisou de nada. Mas se formos a colocar algo diferente, ele vai ter que sair, né? Ou podemos colocar, por exemplo, no lugar de Jovem Mandela, podemos colocar Leão Velho, por exemplo. Vamos aqui, colocamos aqui o Leão Velho. Leão Velho, né? Colocamos tal, o nome tem que ser tal igual que o nome da imagem e ele colocou o Leão Velho. Então, passando para o próximo ponto, nós temos alguns endereços em que nós chamamos o endereço absoluto, né?
Então, olhando no assunto relacionado ao endereço absoluto, por exemplo, podemos colocar aqui o Google, né? Então, podemos copiar o endereço da imagem, já copiei, vem aqui e copia o endereço da imagem e vem para aqui, procura o caminho e colas aqui, né? Salva e vem para aqui na aula, atualiza, vai ver que ele levou a imagem da Google. Então, esse processo de ele levar a imagem da Google e vir colocar aqui, significa o quê? Que é uma imagem, que é uma imagem absoluta, é um endereço absoluto. Então, a informação para a localização de recursos de forma independente da página atual. Eu não preciso de colocar uma página para ir buscar lá. Então, normalmente, os endereços absolutos ele tem que ter o protocolo, nesse caso, nosso protocolo é o HTTP, tem de ter o domínio, nesse caso, nós temos aqui a Google, e tem de ter o caminho, dizer onde é que está localizado o, onde é que está localizado a imagem, né? Então é mais ou menos assim a diferença entre o endereço absoluto e o endereço relativo, né? Yeah. Então, passando para o próximo ponto, nós temos aqui aquilo que é as listas, né? Listas são elementos em blocos, na verdade. As listas são usadas para marcar conteúdo do tipo de informações onde são ordenadas definições. Nós temos listas ordenadas, listas desordenadas, listas de definições. Elas são usadas para fazer menus em algum momento, isso vamos aprender no processo de CSS. Então, as listas podem ser de quatro tipos, né? Ordenada, desordenada, definição e mistas. Então, o que realmente é lista? Na verdade, quando nós estamos a falar de lista, vamos dar um exemplo aqui que nós queremos listar, termos uma lista só de frutas, né? Um exemplo, nós podemos colocar aqui banana, um exemplo, né? Banana, manga, pera. Né? Então, vamos supor que a questionário diga uma lista de comidas, ou seja, de frutas que estão no seu aplicativo. Então, se pretendes fazer uma lista ordenada, a ideia é esta. Nós começa com a tag OL, que quer dizer ordenar lista, listas ordenadas. Order list, listas ordenadas. Então, como é que dentro dessa lista nós praticamente temos o item da lista, que é representado por LI. Então, essa tag LI, ela também deve ser fechada, né? Então, por norma, as tags ou os marcadores, eles devem ser letras minúsculas, que é a regra aconselhável, né, pelos padrões. Então, daí depois de fazer este processo de indicar as listas, neste caso, essas são as listas ordenadas, order list, nós vamos fazer aqui uma atualização e vamos verificar que nós temos manga, pera, banana. Esse é tudo numerado 1, 2, 3. Mas tem casos que pode se definir que não. Eu quero fazer alteração, não quero por nome, quero por letra. Então, você pode fazer. Nós temos um atributo chamado type, né? Então, no type, você vai dizer, né? Você tem um atributo que está aqui que é chamado type. Então, no type, tu vais indicar o que tipo que tu precisas. Então, tu vens, indica o type. Tu podes pisar. Esse type pode ser relação em ordem romana, né? E como é que ele vai iniciar. Qual é o valor inicial? Tu podes colocar start e podes colocar, por exemplo, começa pelo primeiro número. Então, chega aqui, faz essa atualização e vai ver que ele mudou. Colocou banana, manga e pera. E não, tu pode dizer que não, eu quero que ele comece com o número 2, por exemplo. Chega aqui e atualiza e tu vais ver que começou de segundo. E não, tu pode dizer que não, eu quero que seja de tipo letra maiúscula, que começa a partir da, tá bom, podemos pôr a partir do 1.
chega aqui e faz as respectivas atualizações. Vai ver que ele iniciou de A, B, C. E também pode dizer que não, eu quero que ele comece a partir da segunda. Chega aqui, atualiza para a segunda, ele vai começar B, C, D. E além disso, tu pode escolher o tipo de letras minúsculas, por exemplo, que inicia a partir de A, por exemplo. Não, inicia a partir do primeiro isto. Chega aqui, faz a atualização e vai ver que ele tem A, B e C, certo? Então, estas são as listas que nós chamamos de ordenada. Daí nós temos a lista desordenada, né? Então, para a lista desordenada, disorder listas, então nós vamos ter disorder list, nós vamos ter uma tag que começa com a letra UR, unordered list, unordered list, né? Então é representado com a letra UL, que é unordered list. Então, daí, quando vamos fazer a nossa atualização, ele vai ter também item da lista, tudo ele vai ter. Então, fazendo a nossa atualização, vamos ver que ela não tem nenhum número nem sequências de letra, né? E temos uns pontinhos e tal. Nós, por padrão, ele chama-se disk, né? Então, voltando nesse assunto, que tipo vamos ter aqui? Ele recebe três tipos de tipo. Tem disk, tem circle e tem ret, né? Que é retângulo. Nesse caso, o tipo de sinal. Se formos já ver, nós temos aqui sinal de bolinhas, né? Se formos já fazer isso, vamos ver que ele vai ter que... deixa eu ver uma coisa, deve estar a falhar algo. O type, né? Deixa eu ver se eu salvei. Deixa eu ver se eu salvei. Vamos lá. Nós temos círculo disk square, né? Então, não é reto, é square. Então, vamos ter o nosso square, né? Salvamos e fazemos a nossa atualização. Vai ver que ele vai mudar para quadrado. Então, dali nós temos o circle. Vamos ver que ele vai mudar para círculo aqui, com bolinhas não preta como estava antes. E temos o disk, né? Que ele vai acabar ficando com bolinha preta, né? Vamos salvar. Chegamos aqui, atualizamos e vamos verificar que ele ficou com bolas pretas. Então, dali nós temos aquilo que nós chamamos de listas desordenadas. Já falamos, unordered lista, e temos unordered list, e nós temos lista de definição. Então, para nós definirmos a lista de definição, ela é representada por DL, que quer dizer definition list, que quer dizer lista de definição. Então, num processo das listas de definição que nós temos, ela é o primeiro questionamento que temos que saber é qual é o termo que nós pretendemos definir. Então, nós vamos ter termo definir, que é a definição do termo, né? Então, e o que nós pretendemos definir? Que é a definição da definição. Definição da definição. Então, normalmente, o que acontece? Quando nós temos o conteúdo, por exemplo, para colocar numa lista, nós temos que usar a lista de definição, definition lists. Então, o que acontece? Por exemplo, eu quero definir o que é a internet. Primeiro, este é o nosso termo, é a internet. E qual é a definição? É algo muito bom que ajuda na pesquisa, por exemplo. Então, aqui nós temos a nossa lista de definição, né? Então, pegamos aqui, fazemos a atualização, vamos ver que definimos e deu um espaciamento na definição da definição e o termo permaneceu.
Então, mas daí nós temos aquela lista, que é uma lista, por exemplo, é mista, em que, por exemplo, vamos lá, temos filhos, por exemplo, filhos tem Duarte, Aida, Virgílio, né? Almeida, Ivan, por exemplo. É, pai, Joana, Júlio. Então, quando, por exemplo, queremos fazer uma diferença de quem é o nome dos pais e o nome dos filhos, por exemplo, aí nós vamos ter lista mista. Primeira coisa que vai se fazer, o L, né? Que aqui nós podemos pôr pais, aqui filhos, aqui eu tenho minha OL. Então, eu fecho aqui, eu fecho aqui. Então, só que o que que acontece? Nesta lista, eu tenho os meus itens da lista, que é ele, que vai começar daqui e vai terminar aqui, que é o primeiro item, que são itens dos pais. E o segundo item, não, o segundo item que nós temos vai ser item dos filhos, que estão aqui, aqui e termina aqui. Então, só que no item dos pais, nós temos os pais, que são o item, só que lá nos pais existem algumas coisas que precisam de ser feitas. Nesse caso, precisa de algumas listas não ordenadas. Aqui eu vou ter um item de lista e outro item de lista. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Filhos. Eu tenho ele. Ok. Abriu, fechou. E tenho outra, o ele. Aqui, nos meus filhos, eu tenho a minha lista. Não. Aqui eu tenho lista. 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 Ele, ele, ele. Aqui vamos ter os fechamentos, né? Fechamento, fechamento, fechamento e salvamos. Quando vamos fazer salvar, atualizamos, vamos verificar que temos lista mista. Então, o que que acontece? Estou a ver que tem um 2 aí a mais, deixa eu verificar o que que está acontecendo. Ok, ok, tem um item da lista a mais aqui. Esse U fechou com este. Este I fechou com este. E temos o L fechou. E espera só. Este I.
Este fechou com este. Ok. Este não estava fechado. Vamos lá. Vamos atualizar. E vamos ver que está aqui. Os pais estão aqui. Os filhos precisam ser... Wait, 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 wait. Fechamos aqui. Este é o quê? Ok. Não entrou um LI aí. Tem que entrar um LI. Certo. Então, atualizando, vamos encontrar desse jeito. Pais. E o que está acontecendo, cara? Vamos encontrar este L. Fechou com este. Tudo ao contrário. Ctrl X. Este L. Fechou com este. Ok, vamos ver. O que está atrapalhando o negócio aqui? Nós vamos ter esta primeira lista e a segunda lista. Vamos ver aqui o que está a atrapalhar. Nós temos este aqui. Ok. Esta aqui é uma lista ordenada. Essa é a primeira coisa. Lista ordenada. Então, nesta minha lista ordenada, eu tenho esta primeira que fechou, esta L que fechou. Esta L está aqui. Esta lista está aqui. Certo? Então, voltando no assunto. Um momento. Agora, aqui, esta fechou com quem? E eu tenho que ter aqui. Vamos lá. A minha UL que é esta. Só que essa minha UL ela tem de estar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Fecho a minha UL. Consegui falar. Fecho a minha UL. Então, depois de fechar a minha UL, eu tiro. Tenho aqui a minha UL, tenho a minha lista. Esta aqui é a primeira parte, que representa esta é a primeira parte, que são pais. E depois tiro esta UL que está aqui, né? Fecho esta. UL, tiro essa LI, monto uma LI aqui, que pertence a aqui, monto uma LI aqui, monto uma LI, esta LI e esta LI, Ctrl X, aqui eu tenho uma UL e aqui eu tenho outra UL. A minha lista está aqui, a minha UL está aqui e contém isto. Então, voltando, fazendo a atualização, sim, realmente estava a acontecer. Então, vamos ter pais, né? E vamos lá, não vou pôr muitas coisas, né? Vou retirar aqui só para não poder atrapalhar. Tenho este aqui. Tenho esta minha lista. Ok.
Vamos avançar, depois vamos arranjar uma aula bem específica para falarmos sobre isso, para ver qual é a falha que está a acontecer. Mas a ideia era mostrar quais são as listas mistas, as listas mistas, listas ordenadas, listas desordenadas e listas de definição, né? Então, voltando no assunto aqui, nós vamos falar agora de links, né? Na verdade, links vão ser quando, por exemplo, são criados a partir da tag A. Links é o quê? Uma determinada palavra em que nós vamos clicar para poder acessar uma outra página, né? Então, olhando aqui nesse sentido, nós temos aqui a página da Google. Quando eu clico aqui na pesquisa, ela vai abrir, ou clico aqui em inglês, ela vai me dar uma outra página. Então, por exemplo, quando eu ponho HTML5, clico, ele puxa, quando passamos o cursor, ele mostra isso é um link. Clico, ele vai me dar a respectiva página que eu vou chamar. Então, olhando aqui nesse sentido, nós temos os nossos links, as nossas âncoras, o target, os alt, slide. Esses são como é que é? Tudo que vai, todas as tags e atributos que nós vamos precisar para criarmos o link. Então, para criarmos o link, como já sabe, o link é um elemento inline. Então, para criarmos o link, vou dar aqui um exemplo. Nós vamos começar pela tag A, que chama-se âncora, né? Então, essa tag ela é composta por alguns atributos, que é href, que quer dizer referência de hipertexto. Por exemplo, nós temos os links internos e links externos. Então, hoje vamos puxar assuntos relacionados ao links internos. Por exemplo, eu quero clicar aqui e quando clicar aqui, vi chamar a página HTML1, por exemplo, né? Vi chamar a página HTML1. Então, eu vou copiar a página HTML1, neste caso, vou colar aqui, né? Como é que é? A página HTML1, HTML1.html, ponto. Então, além disso, os links eles devem ter um título, por exemplo. Eu posso chamar título bem-vindo. Os links devem ter, além de título, também tem atributos alternativos que nós chamamos de alt, que você pode pôr alternativo. E os links também, eles podem ter, eles também, além de referência, títulos alternativos, nós temos um atributo que chama-se target, mas vou falar isso mais de frente. Exemplo, eu coloco aqui Duarte e chamo a minha âncora e fecho. Então, eu quero que quando clico no meu link, ele vai me abrir essa chave. Eu já expliquei esse processo de endereço, como é que se chama? Endereço relativo, né? Saímos uma vez e encontramos HTML1 lá fora. Então, quando vamos atualizar aqui, ele vai dar um risco, o meu nome que eu escrevi aí com um risco, quer dizer que é link. Quando passamos o cursor, vai ver que vem escrito bem-vindo, que é o título. Quando formos a clicar, ele vai abrir a nossa página html.html. Acredito que nessa página não tem nada lá. Então, quando deixa só colocar ali lá alguma informação, né? Alguma informação, posso por aqui Duarte B, por exemplo. Chegamos aqui, né? E voltamos. Então, atualizamos a página. Quando clicamos aqui, vai ver que ele deu Duarte B. Só que o que acontece? Ele normalmente abre na mesma página, chama outra e ocupa o mesmo espaço. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, quando clicar, ele vai abrir uma outra página. Então, aí é quando nós podemos fazer aquilo que nós temos um atributo chamado targets. Então, esse atributo, ele tem duas formas, tem dois valores, um que chama self e outro que chama blank. Self é a mesma coisa
num padrão, né? Ele recebe num padrão o self, abrindo na própria página. Então, quando colocamos o blank, vamos atualizar e clicamos aqui no link, vamos ver que ele abriu uma outra página e abriu as duas páginas. Então, normalmente quando nós abrimos, ele estava em azul. E quando está em azul, quer dizer que nunca foi usado, né? Nunca foi usado. Então, quando está em roxo, significa que o link já foi usado. Então, esse chama-se link relativo, que quer dizer que ele está em relação. Nós temos um link, né, que quando clicamos ele vai chamar em relação àquela página desejada. Saímos do lugar para encontrar a página que desejada. Mas nós também temos aqueles links que chamamos link absoluto. Então, no link absoluto, por exemplo, nós vamos ter aqui HTTP, né? Vamos ter dois pontos, barra, google.com, né? Acredito que está assim, desse jeito. E aqui nós podemos colocar Google, né? E vamos dar uma quebra de linha. Sempre quando vamos fazer tags que têm uma quebra de linha, abre e fecha na mesma, temos que gerar um espaço. Então, fazemos desse jeito, chegamos aqui, clicamos no Google, ele vai abrir a página da Google, que são links absolutos. Então, voltando nisto, nós já falamos aqui do atributo da âncora, que é para criar o link, href, que é referência do hipertexto, o target, que é o alvo, a página que vai ser aberta, o self abre na mesma página, o title, que é o título, o alt e atributo. Quando é visitado, o link aparece em roxo, quando é um link não visitado, ele aparece em cor azul. Ok, nós falamos já do link relativo, endereço relativo, ou seja, estamos indicando onde está em mais relação ao documento HTML, ou seja, o endereço relativo à informação para a localização do recurso, enquanto que normalmente é aconselhável colocar o tema do mesmo assunto num único diretório, né? Aquilo que explicamos de organizar a imagem também num único diretório. Então, links internos, nós temos aquele que permite navegar dentro da mesma página. Como é que funcionam os links internos? Normalmente, quando se trata de links internos, nós somos obrigados a colocar aquilo que chama-se de marcador. Por exemplo, essa história de coelho. Nessa história de coelho, eu posso colocar uma âncora. Então, tenho que, dentro dessa âncora, eu tenho que. eh, eh, como é que vai funcionar? Quando nós tratamos de links internos, nós temos aquilo que nós chamamos de ID, né? Então, o link interno, normalmente, ele tem de ter aquilo que nós chamamos de ID. Então, como é que funciona? Nós vamos colocar a nossa âncora, ou nós vamos pôr ID, por exemplo, igual a Duarte. Fechamos o nosso ID, né? Fechamos o nosso ID. E aqui fechamos essa parte do coelho. Viemos para aqui, abrimos e fechamos a nossa âncora. E tudo isso volta ao normal. Então, aqui embaixo eu já indiquei o meu marcador, o meu ID. Eu venho para aqui e coloco aquilo que é a nossa âncora. E vou escrever aqui coelho, por exemplo, né? Então, eu coloco a nossa âncora, indico o href, o href, referência de pretexto, e chamo o meu link indicando, com cerquilha, indicando Duarte. Aqui posso colocar aqui desse jeito, aqui fecho, aqui venho, fecho. E aqui nós podemos colocar, por exemplo, um tipo de link, né? Podemos colocar aqui Duarte, por exemplo. Então, esse link ele vai permitir navegar na mesma página. Nós já temos aqui coelhos. Quando for a clicar, ele vai subir até onde está Coelho Botafogo. Então, esses são os links internos, aqueles que permitem nós navegarmos nas mesmas páginas. Então,
Além de links internos, nós temos os links de e-mail, né? Que permite nós usarmos alguns protocolos diferentes. Por exemplo, vamos dar um exemplo que nós temos este processo aqui, né? De e-mail. Ele automaticamente, quando colocamos esse tipo de link, ele vai chamar aquilo que é o nosso aplicativo de e-mails. Por exemplo, se colocarmos aqui um link, né? Nós temos aqui a, como é que é? Nós temos aqui a, nós temos aqui, como é? Temos aqui a nossa âncora, o e-mail to que é o protocolo, o e-mail da pessoa e a palavra RRR, né? Vamos dar um espaço colocando aqui o nosso BR, a nossa quebra de linha, né? Então, voltando aqui, vamos ativar, descemos, colocamos RR, ele vai chamar o aplicativo do correio eletrônico para poder fazer o envio do e-mail. Então, voltando no assunto, nós temos aqui imagens mapeadas. Imagem mapeada é aquela que vai permitir, a partir da imagem, nós clicarmos num determinado lugar para podermos acessar uma determinada página ou link. Mas isso vamos explicar, visto que o vídeo já está grande, vamos explicar na próxima aula.